É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre a alfabetização em inglês, então eu vou mostrar para vocês alguns padrões de pronúncia, vou explicar como é que funciona um pouco dessa parte aí, no nosso caso, para ajudar você a identificar as palavras, os padrões de pronúncia e com isso aprender a pronúncia de uma forma mais rápida, com menos estresse, menos esforço e mais rápido, ok? Com mais lógica, né? Muito bem, então vamos direto aqui para o nosso slidezinho na tela. Vou começar aqui falando do famoso schwa. Até esses dias, alguém me perguntou num comentário sobre esse schwa. O que era esse schwa que eles ouvem falar e muita gente não sabe. Então vamos lá. Vou começar por aqui, tá? Em inglês funciona assim, tá? Para você entender essa estrutura do inglês. A parte de pronúncia. Se você pegar uma palavra em inglês, ela vai ser separada em sílabas, como em português. Cada sílaba vai ter uma vogal, um som de vogal. Beleza até aí? Em inglês, como em português, se você tem uma palavra de mais de uma sílaba, duas, três, uma dessas sílabas vai ser a sílaba forte, que a gente chama de sílaba tônica. As outras são fracas, são chamadas átonas, tá? Esses nomes não importa muito, não precisa lembrar disso, mas só para poder explicar para vocês. Aí o que acontece? Então, em geral, tá claro que vai depender um pouco de algumas palavras e tal, mas de forma geral, a grande maioria das palavras funcionam assim. A sílaba tônica vai ter o som daquela vogal conforme as regras que eu vou ensinar algumas para vocês aqui hoje, tá? As outras vogais que não são tônicas, são as átonas, normalmente elas vão ter o som do schwa, tá? O que é o som do schwa? Primeiro, ele é representado, então existem símbolos fonéticos que a gente usa para representar os sons em inglês, porque em inglês tem 46 sons. Já viu isso? 46 sons. E só tem 26 letras no alfabeto. Ou seja, falta letra para tanto som. Então, por exemplo, em português mesmo, se você for analisar, nós temos 7 vogais. A, E, I, O, U. Tá vendo? Então a gente acha que é 5, né? A gente tem 5 letras, mas são 7 sons vocálicos. Sem falar nas combinações de tongos, enfim. Então, em português também a gente tem mais sons do que letras. Existe um alfabeto fonético para representar esses sons, que chama IPA, que é o International Phonetic Alphabet. É um alfabeto fonético, a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas só para dar um contexto para vocês, esse alfabeto fonético, ele representa os sons dos idiomas, não é só do inglês não, tá? Do português, de todos os idiomas. Beleza. Aí, no caso do inglês, então, existem alguns símbolos que você vai ver no caso do inglês. Um deles é o símbolo do schwa. Então, a maioria das vogais átonas em inglês, elas vão ter o som que é representado por esse ezinho ao contrário. Tá, que som é esse? É o som de A ou E. Então é um som reduzido, um som preguiçoso, é um som que você não faz força para falar. Então, exatamente para isso, né? Os sons reduzidos, que no caso do schwa, é exatamente para você não fazer força. Em português a gente tem também reduções. Por exemplo, menino seria a pronúncia completa de cada sílaba. Mas na vida real as pessoas falam menino. Então o E vira I, o O vira U, em muitas palavras em português. Então isso é uma redução. A gente reduz o E para I e o O para U. Presta atenção no jeito que a gente fala. Então isso é uma redução das vogais da língua portuguesa. Em inglês, todas as vogais podem ser reduzidas para o schwa. Então, todas as vogais podem, se elas forem átonas, elas podem ser pronunciadas como um A. Por isso que muitos alunos reclamam que eles não conseguem ouvir, às vezes, a palavra. Às vezes acham que eles falam rápido. Então, essas coisas é porque você está acostumado com o ritmo de fala do português, né? A estrutura fonética do português. A hora que você vai ouvir inglês, é diferente. Então, por isso que é importante você aprender um pouco dessa parte fonética, não a parte muito técnica, mas entender como funciona, porque isso vai fazer com que você preste atenção e entenda por que ele fala, né? O falante nativo fala de uma determinada forma. Ó, o som do schwa é igual ao som do but, tá? Você sabe falar but, né? Uma palavrinha comum, but. Esse som do U aqui é o mesmo do schwa. A diferença é que, no caso do schwa, ele não vai estar numa sílaba forte, igual em but. Eles até usam outro símbolo que é assim, ó. Quando o A é a sílaba forte, você vai ver esse chapéuzinho aqui. Quando for na sílaba átona, vai ser o schwa, tá? Que é o som reduzido, é um A, assim, quase que o cara não tá nem abrindo a boca para falar. Ok. Então, olha só. Se você pegar a letra A, por exemplo. A letra A, ela vai ter dois sons. Pode ser o som de E e pode ser o som de A. Tá? Ela vai ter o som de E, que é esse som bem aberto, quando
a palavra... Primeiro eu vou falar de palavras monossílabas, tá? Então, a letra A, quando está numa palavra de uma sílaba que termina em consoante, o A vai ter o som de E. Se a palavra termina com a letra E, esse E não é pronunciado, mas ele vai indicar que a vogal anterior tem o som do alfabeto, que é EI. A letra A não é EI. Então você vai falar EI quando a palavra termina em E. Então, sempre que acontecer assim, ó, o padrão é o A mais consoante ou o A consoante E. Então, esse padrão aqui se pronuncia igual ao alfabeto, EI. Esse padrão aqui, o espacinho representa uma consoante. Você pronuncia E. Esse é o símbolo para esse som que não tem em português. Então não é A e não é E. É no meio disso. Você abre a boca para falar um A, só que você solta um som de E. Entendeu? Então, esse é o jeito de fazer. É, met, mate. Ok? Agora, se o A tiver numa palavra de mais de uma sílaba, aí você tem que saber. Se esse A está na sílaba tônica, ele vai ter um desses sons. Né? Aí depois tem uma regra para você saber quando tem mais de uma sílaba, quando que o A tem um som ou outro, que é bem parecida com essa que eu falei aqui. Agora, se ele está numa sílaba que não é a forte, ele vai ser pronunciado como schwa. Não só a letra A, como qualquer vogal. Então eu peguei algumas palavras maiores aqui, só para mostrar para vocês o som do schwa. E daqui a pouco a gente vai voltar nas vogais longas e curtas, tá? Isso daqui é uma vogal curta, isso aqui é uma vogal longa. Então as vogais, cada vogal tem duas pronúncias, tá? Então a base é essa, cada vogal tem duas pronúncias. O som longo, que é a pronúncia dela no alfabeto, é o nome da letra no alfabeto. E o som curto, que é um outro som, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Beleza? Olha essa palavra. Animal escreve igual em português, né? Em inglês e português é escrito igual. Só que você fala a sílaba tônica é aqui. Então vai ser animal. Aqui, esse I e esse A é schwa. Então a pronúncia em inglês vai ser animal. Animal. Tá vendo? Então o I e o A final aqui, ele tem um som de A. Então isso é importante, você tem que fazer esse contraste entre a sílaba forte, que tem a pronúncia da vogal completa, bem clara, e as outras você reduz. Essa diferença de contraste é o que guia o falante nativo para entender, tá? Uma das coisas, né? Então, por isso, o inglês ele tem um ritmo de fala bem assim, de sobe e desce. Sobe na vogal principal e desce nas átonas. Então você ouve as pessoas falando animal, animal. Vendo? É assim que você fala, animal. É assim mesmo, não. Falando devagar fica um pouco estranho, né? Porque a fala normal vai ter a redução. Então é animal, tá? Animal. Aqui, ó. A vogal principal, a sílaba tônica é aqui, ó. Então esse A vai ter o som curto. Perdão, o som longo, né? Capable. Tá vendo? O resto fica A. Capable. Capable. Tá vendo? Olha essa. Aqui o A não é a sílaba tônica. Então já começa com A. Na. Esse O tem o som principal, a sílaba tônica é aqui. Então é anonymous. Então aqui é schwa, aqui é schwa, aqui é schwa. E essa é a sílaba tônica, que você vai pronunciar A. Anonymous. Anonymous. Tá vendo? Então, quando você começa a pegar isso, você vai percebendo que você vai falar igualzinho eles falam, que é assim. Anonymous. Animal. Né? Você pega aí no dicionário online ou vai escutar algum vídeo que você vai escutar isso. Só um parênteses aqui, eu falo inglês americano, eu ensino a pronúncia americana, tá? Então, se você está morando na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália, outros países de língua inglesa, cara, a maioria das coisas também funciona assim. Beleza? Tem algumas pequenas mudanças, algumas vogais. Mesmo nos Estados Unidos, dependendo do estado, você vai ter uma questão de sotaque. Então, algumas vogais eles alongam mais, eles, sabe, tem algumas variações. Como tem em português. Né? Se você pegar, por exemplo, a letra R em português, aqui no interior, a gente fala, né? Torta, porta e corta. Agora, São Paulo capital, eu nasci em São Paulo capital, mas morei em vários lugares, né? Então, enfim, você falaria porta, corta e torta. No Rio de Janeiro é porta, corta, torta. A mesma letra, cara, tem 3 pronúncias diferentes, sem falar de alguma variação ainda que vai ter em outros estados. Então, isso acontece dentro de um país, acontecem variações, tá? Mas a base é essa aqui. Então, mesmo no inglês britânico, australiano, tal, a base vai ser essa. Claro que algumas
pequenas variações aí no comprimento da vogal, né? Consoantes, às vezes algumas diferenças também, mas no geral vai ser isso aqui, ok? Coloquei a transcrição fonética aqui, ó, bonitinha para vocês, ó, mat, mate. Cara, você vai poder ler isso daqui até no dicionário, né? Olha lá, animal, animal. Aí eu vou fazer uma observação. A vogal reduzida pode ser schwa e pode ser um e, tá? Esse aqui é o símbolo do e. Então pode ser a e e. Cara, acaba não fazendo muita diferença porque é muito próximo, ninguém nem percebe a diferença se é que conseguem fazer essa diferença, tá? Mas você pode ver esses dois símbolos aqui. Então, dependendo da palavra, o cara vai puxar mais para um e, às vezes mais para um a, tá? Vai ficar nesse range aí de redução, beleza? Aqui, ó. K, que é a vogal principal, é capable. Capable. Aqui, ó. A vogal principal é essa daqui. Na transcrição fonética, quando você abrir um dicionário lá, olhar no dicionário online, que tiver isso aqui, esse apóstrofe aqui, ó, indica qual é a sílaba tônica. Então, ó, o apóstrofe sempre vem antes da sílaba tônica, tá? Então, a primeira aqui, ó, tá aqui no comecinho é a primeira. Tá aqui no comecinho é a primeira. Agora tá na segunda, é a segunda, ok? Aqui não tem porque é uma única sílaba, tá? Aqui, ó. Anonymous, tá vendo? Tem 3 schwa. Anonymous, anonymous. Então, tem esse, como é que eu posso dizer? Há uma clareza na sílaba tônica e um fading ali, dá uma diminuída na clareza nas sílabas átonas, tá? Então, esse é a fala normal do inglês, vai ser assim, ok? Vamos lá, então. Deixa eu fazer a sequência para vocês, então, olha só. Como eu falei, as vogais, elas têm 2 sons, um longo e um curto. O longo é o som do alfabeto, A, E, I, O, U. Né? Isso daí você já deve saber que é o básico, né? Para quem já fez uma aula de inglês, já aprendeu o alfabeto. Agora, aqui são sons curtos. Então, o som do A vai ser A. Se não for A, vai ser A. Então, mat. A letra E, o som de E. Sem abrir muito. Agora, normal. E é igual ao do português. Pet. A letra I vai ser um E. Tá vendo? Esse símbolozinho, aquele E reduzido. Então, o I tem som de E, não de I. Cuidado. Sit, sit. Não é sit. Sit. É um E. Bem curtinho, bem suave. E. Aqui a letra O, no inglês americano, é um som de A. A. Eles abrem para falar o A, né? Tem uma abertura grande da boca e faz um som de O, só que abrindo a boca para falar um A. Vai variar um pouco de pessoa para pessoa. Você vai perceber que tem falantes nativos dos Estados Unidos que vão falar bem aberto, outros um pouco menos, tá? Conforme a palavra também pode variar um pouco, né? Às vezes algumas palavras, pela própria estrutura dela, acabam facilitando uma abertura maior ou não. Enfim, então você vai ouvir isso daqui como cap, tá? O jeito de fazer é muito importante, porque às vezes você escuta, pode parecer que é um A, que é muito parecido, muito próximo. Então, se você não está vendo a pessoa fazer o som, você vai achar que é igual um A do português. Não é exatamente, né? Então eles fazem A, cap, cap. Tá? Cap, que é o policial, cap. E geralmente vai ser esse símbolo aqui, ó. Você vê que o próprio símbolo é um A, né? E esses 2 pontinhos que você vê em algumas transcrições indica que é um som longo. Então, cap, cap. E a letra U é A. É o mesmo do schwa, só que no caso aqui, quando a letra U tá na sílaba tônica, eles representam dessa forma. Mut, mut. Tem dicionário que às vezes vai usar o próprio símbolo do schwa porque é a mesma pronúncia. Aqui uma é forte, a outra não é. Tá? É só isso. Então aqui é mut, mut. É um som aqui de mut. Igual but, igual bus. Beleza? Vou voltar só aqui no som curto do O, que é A. Eu sempre dou esse exemplo porque, por exemplo, isso daqui, às vezes você vai ouvir um americano falando clack, clack, clack. A pessoa acha muito estranho, né? Então, mas não é clock. É isso que eu falei. No inglês britânico, eles normalmente vão falar com som de O, mais fechado. Né? Clock, clock. O jeito de falar deles é desse jeito. Hot. Oh, it's hot. Né? Então, é o sotaque britânico, é assim. No americano, eles vão falar hot, hot, hot dog, clock. Então, é um A, um O. Você não faz O, você faz A. Como se você falasse um O, só que abrindo a boca para falar um A. A movimentação dos músculos da boca é essa, tá? Clack. Tá, muita gente acha estranho isso. O engraçado é que ninguém acha estranho e ninguém erra essa aqui. Como é que você fala essa palavra?
Everybody, não é? Everybody, hey everybody. Todo mundo fala everybody, com som de A, bem aberto. É a mesma coisa nas outras, tá? Só que por uma questão de influência, ouve errado, né? Às vezes na escola, ouve de qualquer jeito, nem ouve, vai olhando ali e vai falando de qualquer jeito. Aí a pessoa fala aqui de um jeito, aqui de outro, e é o mesmo som, tá? Então lembra do everybody, do mesmo jeito que você fala everybody, você fala got, clock, cup. Bom, aqui são sons longos. Então, é o nome da letra no alfabeto. No alfabeto, a letra A é A, a letra E é I, a letra I é I, a letra O é O e a letra U é U. A, E, I, O, U. Então, o nome das letras no alfabeto é o som longo delas. O som longo vai acontecer primeiro para palavras monossílabas, tá? Que é o que eu estou falando aqui hoje. Vai acontecer quando a palavra terminar com a letra E, ok? Que eles chamam de Magic E, geralmente, né? Para as crianças americanas, eles ensinam assim. Então, esse E indica que a vogal vai dizer o nome dela, tá? O nome dela no alfabeto. Então, A, E, I, O, U. Se terminar na consoante, tá? Qualquer consoante, menos L e R, ok? Por quê? Quando tem o L ou o R depois da vogal, essas duas letras, elas, em alguns casos, elas causam uma alteração na vogal. Então, tem alguns casos que mudam um pouco a pronúncia, né? Porque elas se combinam, há uma fusão do som, ok? Tá? A gente vai ver isso daí numa outra oportunidade. Mas eu já estou falando porque você vai achar uma palavra que tem o L ou o R e vai falar, ah, mas aí a regra não vale. Tá, vale. É porque é uma sequência, como eu falei, né? Não é uma regra. Tem uma sequência de aprendizado aqui para você entender essa alfabetização aí em inglês. Muito bem. Então, ó, como eu falei, as vogais de base elas vão ter duas pronúncias, tá? Pode ser o som longo, que é o nome da letra no alfabeto, e o som curto, que é esses aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Legal? Então deixa eu mostrar exemplos de palavras, porque você vai ver o tanto de palavras que seguem esse padrão. Cara, tem uma outra exceção como qualquer coisa, não é? Em português também. Quando você está aprendendo, quando você vai na escola e você está aprendendo no primeiro ano, segundo ano, cara, você aprende um padrão, daqui a pouco encontra uma exceção, aí você vai aprendendo que tem casos e casos. Cara, normal. Mas às vezes a gente vai explicar isso e o aluno começa, mas tem exceção, mas não sei o quê, fica reclamando. Ah, tá, então aprende do seu jeito. Se você acha que isso não ajuda, não é? É assim. Né? Então aproveita o que te ajuda. É simples assim. Bom, então deixa eu dar exemplos, olha só. Palavra com A que termina em consoante. Então você vai pronunciar o som de E. Isso aqui, ó. E. Back, lack, fat, cat, hat, lap, trap, cab, fad, grab. Tá vendo? Então é isso aí, tá? Você pode colocar, quem lembrar outras palavras que seguem o padrão, você coloca aí, ok? Beleza. Então, ó, back é de volta, lack é falta, falta de alguma coisa, fat, gordo, cat, gato, hat, chapéu, lap é o colo, trap é uma armadilha, cab é táxi, fad é moda, mas não a moda de roupas, é alguma moda, alguma coisa que as pessoas estão fazendo, sabe? Ah, tá todo mundo usando agora pulseirinha colorida. Isso é a última moda com a garotada. Essa moda é fad. Grab é agarrar, pegar, ok? Só para dar né, tirar curiosidade, né? O pessoal vê às vezes alguma palavra nova, fica curioso aí. Então, para ninguém sair curioso da aula. Agora, quando a palavra termina na letra E, a vogal diz o nome dela, que é A. Então é fate, late, make, cake, came, date, gate, hate, page, same. Então, quando você aprende assim, você começa a observar os padrões. Então, se existe um padrão, significa que você vai acertar a maioria, porque há um padrão aí. E, eventualmente, você vai errar uma exceção, mas aí você aprende, não é? Mas você vai vendo que existe uma sequência, um padrão, né? Então, há uma repetição aí. Então, aproveita isso para você aprender, assim, uma grande quantidade de pronúncias sem muito esforço, né? Então, se você vê esse visual de palavra, vai seguir esse padrão aqui, ok? Tá, tradução aqui rapidamente. Fate é destino, late é tarde, make, fazer, cake, bolo, delicious, came, veio, date, data, gate, portão, hate, odiar, page, página, same, mesmo. Claro que muitas palavras têm outras traduções, outros significados, tá? É só um aqui para você matar sua curiosidade. Né? Aproveita, acaba aprendendo aí pelo menos um significado de algumas palavras.
Ok, alguém deve estar se coçando aí, né? Com o have. Pois é, deveria ser have, mas não é. É have. Mas aí, ó, o has já segue. O had também já segue, né? Termina em consoante. O som é has, had. Só o have mesmo que é chato. Ele tinha que sair do padrão, ok? E geralmente quando sai do padrão, isso tem alguma coisa, alguma evolução no idioma, né? Coisas históricas. Então, provavelmente no inglês arcaico era diferente, né? Às vezes não tinha esse E, eu não sei a história do have especificamente, mas tem sempre essa questão histórica, porque a língua vai mudando, né? Aliás, no inglês teve the Great Vowel Shift, que as vogais mudaram, teve uma mudança grande de vogais, né? No som das vogais. Então, acontece, em português, né? Já teve mudanças aí até recentes em questão de da ortografia, enfim. Legal até aí? Então o A vai funcionar assim, tá? Então a primeira base é essa, né? Então a partir dessa base, aí você vai aprendendo, igual eu falei. Aí depois tem com L e R, tá? E depois o próximo passo, palavras de 2 sílabas, 3 sílabas, e aí você vai vendo uma sequência de como funciona isso. Com a letra E, então se termina em consoante, é, igual a gente fala em português. Bet, let, step, fled, get, met, nest, specs, pen, hen, por aí vai. Ok? Então, som de E, como a gente falaria em português. Ok? Tradução rápida aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Bet é apostar, let, deixar, step pode ser passos. Fled é o passado do verbo flee, que é fugir. Get, o get, vocês sabem, mil traduções. Met, passado de meet, que é encontrar. Nest é ninho. Specs são as especificações, né, a ficha técnica de algum aparelho. Pen, caneta. Hen, galinha. Tá. Aliás, no começo lá, eu coloquei a palavra Pete. Ó, Pete é um nome próprio, tá? É o, digamos assim, o apelido de Peter. É Pete. Mas segue, até os nomes seguem, né? Claro que nomes podem ter várias origens, mas em geral você vai seguir também a regra, tá? Por isso que é Pete. Não tem palavras, pelo menos palavras comuns, que tenham a letra E como vogal principal, terminada em E monossílaba, tá? Por isso que eu coloquei Pete, que é um nome próprio, né? Porque não tem exemplos assim de palavras monossílabas. Mas a formação vai acontecer em palavras de mais sílabas. Por exemplo, complete. Tá vendo, ó? Então aqui segue o padrão aqui, ó, do E, né? Depois vem a consoante e termina com E. Então esse E aqui vai ter o som longo que é I. Complete, tá vendo? Então aqui tem 2 sílabas. A primeira é come, schwa, complete, porque a forte é a segunda, ok? Complete, que é completar. Beleza? Aí eu não quis colocar palavras longas aqui para não misturar muito a cabeça da galera, tá? Mas fique sabendo que segue o padrão mesmo com as palavras maiores. Claro que com palavras de mais de uma sílaba aí tem algumas regras adicionais aí para você saber onde separa. Com a letra I, a gente vai ter o som curto quando terminar em consoante, e o som curto é E. Bit, bit. Kick, pin, win, lick, quick, fit, lip, brick, flip. Aqui só toma cuidado de você não falar I igual ao português. Não é o I do português. Então você não pode falar bit, kick, pin, win, lick. Você percebeu que não tem nada a ver, né? Então é bit, é um E. Bit, kick, pin, win, lick, quick, fit, lip, brick, flip. Beleza? Bit pode ser o passado de bite, que é morder. Kick, chutar. Pin, alfinete. Win, vencer. Lick, lamber. Quick, rápido. Fit, encaixar. Lip, é lábio. Brick, tijolo. E flip é virar, tá? Você virar ao contrário. E aí a gente tem a letra I no final I, consoante E. Então se a palavra termina em E, você vai ter o som do I como I, o nome da letra I no alfabeto. Então aqui vai ser bite, sight, nine, wine, time, dime, fine, lime, mine, line. Tá vendo? Então, padrãozinho básico. Cara, eu coloquei 10 exemplos de cada, tem muito mais de cada uma. Então, uma infinidade de palavras que vão seguindo esses padrões, tá? Aí cada padrão que você aprende é uma porrada de palavras que vão seguir aquilo, não é? E eu sei que muitos alunos acham que é uma total confusão, é um negócio caótico, e não é. Okay? Então aqui, ó, bite é morder, sight. Aliás, site significa local, tá? Não sei se vocês sabiam, mas um site é um local, uma localidade. Website é uma localidade na internet, na web. Por isso que o site que a gente chama, na verdade, em inglês eles costumam chamar de website. Porque a palavra site sempre existiu antes de existir um site na internet, tá? 9, wine, vinho, time, tempo. Dime é a moedinha
de 10 centavos de dólar, tá? Chama dime. Fine, legal, né? Vocês sabem um monte de coisa. Lime, limão. Mine, meu, né? O pronome possessivo. Line, linha, né? Entre outras traduções. Ok? Beleza. Tá aí tudo certo? Aliás, vou falar um negócio pra vocês que muita gente não sabe, não sei se vocês sabiam. Lime é o limão que você provavelmente usa na sua casa, tá? Aquele limão verde, que é o limão Tahiti, que a gente costuma usar aqui no Brasil, que é mais comum, chama lime. O que você conhece como lemon, né? Porque as pessoas associam lemon com limão. Lemon é o limão siciliano. É aquele amarelo. Tem um formatinho assim meio comprido, parece. Tá? Então, aquilo é lemon, beleza? O limão que a gente usa normalmente, o pessoal acaba chamando de lemon, mas se você mostrar para um americano, ele vai falar que é lime. Ok? Beleza. É um comentário paralelo aí. Eu ensinei isso aqui, aí o aluno vai e faz o quê? Ele fala, mas e night? E night? Não termina em é, o i aqui fala, ai, e aí? Como você explica isso? Como eu falei, existem padrões, subpadrões aí. Então, existe um outro padrão que acontece com a letra I quando ela vem em seguida de GHT. Então, isso aqui, por si só, é um padrão que você pronuncia ait. Tá vendo? Então, isso aqui junto. Por isso que é night, fight, light, bright, might, right, tight, sight. Né? Tem coisa que a pessoa, de estudar, né, de praticar o inglês, ela vai observando. Então, ela observa, isso aqui, baseado nas outras que eu já vi, provavelmente a pronúncia é essa. Né? Então, você acaba observando alguns padrões quando eles são mais claros assim. Mas tem muitos que, aparentemente, você não consegue, sem uma explicação, perceber isso sozinho, né? Entender como é que funciona essa formação aí da pronúncia das palavras. Legal? Aqui eu traduzi tudo, né? Aqui, ó, noite, né? Night, noite, fight, lutar, light, luz, bright, brilhante, might. Pode ser o anômalo lá, né? O poderia, né? Pode ser força, poder também. Right, certo ou direito. Tight, apertado. Sight, vista. Agora com a letra O. O som curto da letra O é aquele A. Lembra do everybody, tá? Lembra sempre de everybody, que aí você vai saber que o A é igual ao body. Então aqui é o som curto quando termina em consoante. Map, sock, lock, top, clock, nut, gut, dot, hot, pot. Body, everybody, map, sock, lock, top, clock, nut, gut, dot, hot, pot. Ok? É assim que o falante nativo dos Estados Unidos vai normalmente falar. Uma pequena variação aí, às vezes um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, dependendo da pessoa, da região, mas é assim. Ok? Agora, o inglês britânico, nesse caso, é bem fechado mesmo. É mop, sock, lock. Eles têm um jeito de falar diferente, tá? Tô tentando imitar aqui, mas enfim, né? Não fica tão legal. Ok, então, map é aquele esfregão. Sock é meia. Lock é trancar. Top é o topo. Clock, relógio. Nut, não. Got, passado de get. Dot é um ponto. Eu fiz um risco. Ponto. Hot, quente. Pot, panela. Ok? Então é A. Agora, se termina com a letra E, a letra O vai ter o som de O. É o nome dela no alfabeto. Bone, cone, code, phone, home, slope, note, poke, quote, woke. Beleza? Então, bone é osso. Cone é um cone. Code, código. Phone, telefone. Home, casa. Slope, uma ladeira ou uma rampa. Note, nota, né? Uma notação. Poke, cutucar. Quote, pode ser um ditado que a gente fala, né? Sabe aquelas frases de efeito, né? Fulano disse, né? Geralmente vem entre aspas, porque quote também significam as aspas, tá? Então pode ser as aspas ou pode ser essa frase, né? Um ditado. Eu esqueci o nome que a gente fala em português. Uma citação, tá? Então, uma citação pode ser quote, pode ser as aspas também. E woke é o passado de wake, né? Que é levantar, acordar. Acordar, né? Exatamente é acordar. U. A letra U, se vem, a palavra termina em consoante, vai ser o som curto, que é A. Então, aqui é but, cut, dust, fun, gut, hut, must, numb, luck, rust. Beleza? A. But, mas, cut, cortar, dust, poeira, fun, diversão, gut, é tripa, ok? Your guts. Hut é uma cabana, must é deve, do verbo, né? Você deve fazer isso. Numb significa adormecido, sabe? Quando sua mão está dormente, seu braço está dormente, está numb. Esse B não fala. Luck é sorte, rust, ferrugem.
ok? Agora, se a letra U está na palavra que termina com a letra E, o som vai ser igual ao do alfabeto, que é U. Então aqui é cute, fume, fuse, huge, mute, puke, tá vendo? Cute é bonito, principalmente quando você fala para um bebezinho, né, ou de um bebê, ah, você é tão bonitinho, né, uma gracinha, é cute. Fume são vapores, né, você tem um produto químico aqui que exala vapores, é fumes. Fuse é o pavio, né, de um explosivo, por exemplo. Huge é enorme. Mute é mudo. Você deve ter lá no seu controle remoto, né? Mute. Puke é vomitar. Agora, em alguns casos, o som, ao invés de ser U, é só o final, só o U. Acaba não tendo o Y aqui, o som do U, esse som do I inicial, tá? Então, em algumas palavras, pode não ter isso daqui. Aí você aprende a palavra, né? Enfim, por exemplo, dune são algumas. Dune não é dune. Pela própria palavra é difícil até falar, né, com esse U. Então eles falam dune, aqui fala tube, YouTube, flute, ok? Dune é duna, as dunas de areia. Tube é um tubo. Flute é flauta, ok? Uma observação, que eu sei desse detalhe, que no inglês britânico eles falam tube, tube. Eles falam esse U, tá? Então pode acontecer, né, ter alguma variação assim também. Mas você vê que existe esse modelo, esse padrão para ser seguido. Essa alfabetização em inglês, como ela tem muitas coisas muito legais, e como as pessoas normalmente não ensinam isso, no Brasil é muito pouco, né? Nunca vi ninguém ensinando isso nem no YouTube, pelo menos de uma forma sistemática, né? Você vê algumas dicas, mas não de uma forma sistemática, né? Completa. Então, o que a gente fez? A gente criou o curso para fazer essa alfabetização em inglês, que eu chamei de A Lógica da Pronúncia, tá? Ó, é esse curso aqui, que a gente tem até a apostilinha aqui, né? Então, aqui, ó. Não sei se a câmera pega aí, mas enfim. Porque para quem está aprendendo o inglês, né, como brasileiro, para você, você tem que entender como é que é a pronúncia das palavras, né? Então é como se fosse uma alfabetização em inglês, só que invertida, né? Porque você já sabe escrever o alfabeto, você precisa saber que sons que aquelas letras vão ter em determinadas palavras. Então, essa é a ideia da lógica da pronúncia, tá? Então, a gente vai fazer o lançamento do curso dentro do grupo VIP. Então, se você quiser participar, se você quer entrar nesse curso, entra aí no grupo VIP, tá? O link tá aí na descrição. Se você tiver com o seu celular na mão, é só apontar aí pro QR Code que já vai abrir o grupo de WhatsApp. E você entra lá no grupo e aguarda. Daqui a alguns dias a gente vai passar mais informações sobre o curso lá no grupo. Beleza? E aí você pode, se você quiser fazer o curso, aí você faz a sua inscrição lá. Legal? Então, a gente está nessa fase de lançamento do curso, então vai ter um valor promocional aí para a galera que estiver lá no grupo. Então aproveita aí, se você quer dar um passo totalmente diferente no seu inglês, tá? Esse esquema aqui da alfabetização, né, é bem legal e muda pra caramba o seu jeito de enxergar as coisas em inglês, né? Facilita muito aí, principalmente essa parte de pronúncia aí que a galera tem tanta dificuldade. Valeu então, thank you so much, e depois vai ficar gravado aqui essa aula para vocês reverem, quem quiser aí estudar mais um pouquinho. Valeu galera, so thank you so much, I'll see you next time. Bye bye!